Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Canal Diário do Rodrigo Lima no YouTube, que é o maior canal de informações e notícias da região de Rio Preto, com mais de 71 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui no programa, um episódio especialíssimo com o advogado criminalista, o Dr. Augusto Mendes de Araújo. Guto, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui no Diário do Rodrigo Lima. Obrigado, vai ser um papo bem legal. Já te acompanho há muito tempo, desde o início aqui, quando eu cheguei em São José do Rio Preto para estudar, já no Diário. Acompanho você já há muito tempo, desde quando cheguei em São José do Rio Preto aqui para estudar, desde o Diário da região. Você é um jornalista incrível e esse projeto aqui realmente tem mudado aí, tem trazido ao espectador, ao leitor, à população, na verdade, né? Muitas informações. Isso é muito bom. Legal. Guto, quem vem no programa aqui, no episódio do Diário do Rodrigo Lima, ganha presente. Vou te passar aqui o Café Bem Brasil, café que é produzido aqui em Guapiaçu. Ele tem essa válvula aqui, ó. Se você apertar, você vai sentir o aroma do café. Produção aqui da região de Rio Preto, nosso patrocinador. Meu agradecimento ao Café Bem Brasil. Você pode colocar aqui, Gus. E olha, se você quiser comprar, você pode acessar aqui, ó, pelo QR Code. Você pode estar entrando lá no site do Café Bem Brasil e adquirindo aí o café. Você toma muito café? Você sabe que advogado criminalista, especialmente, é café o tempo inteiro, né? Muito bom. Excelente aroma, viu? E é um presente que é valiosíssimo, né? Então, já vai para o escritório daqui a pouco. Bacana. E agradecendo também os outros patrocinadores, a Cortina e Companhia, que está com a gente desde o início aqui, e os Móveis Colômbia também. Muito obrigado, vocês que fizeram o cenário aqui do Diário do Rodrigo Lima. Também o Guaraná Poti, que está aqui na televisão, e a Água Levite. Você que é empresário e quer trazer sua marca aqui para a televisão, você que é aqui de Rio Preto e da região de São José do Rio Preto, será um prazer divulgar aqui os seus serviços, como o Guaraná Poti aqui. Ô Guto, trouxe você aqui numa semana, hein, que aconteceu de tudo no país aqui, principalmente aí relacionado à questão de um plano para matar o senador Sérgio Moro, ex-magistrado. Isso é um prato cheio para advogado criminalista, né? Um caso como esse. Na verdade, Rodrigo, no ano de 2023, a gente vai viver a época das grandes operações. O que é isso, Guto? O Procurador-Geral, o Aras, no início, em janeiro, ele falou que 2023 é o ano de combate à macrocriminalidade. Macrocriminalidade está falando em processos grandiosos, mas também combate a facções, como é o caso aí do plano de um dos alvos, seu senador Moro, né? Então, a Polícia Federal, ela se aparelhou para este momento. Enquanto estavam em pandemia que nada acontecia, elas estavam estudando, se aparelhando, e em 2021, só para você ter uma ideia, foram quase 10 mil grandes operações deflagradas só pela Polícia Federal. 2022 ainda não saiu o número, mas deve ter passado aí de 20% a 30% desse número. E a gente vai viver isso. A gente já começou o ano 2023, na verdade, com esse movimento, né? A Operação Lesa Pátria já está na 8ª fase, né? Nos atos antidemocráticos. A gente esteve lá em Brasília atuando aqui para o pessoal da região, e esse combate aí, principalmente as facções criminosas, acredito que 2023 será realmente um prato cheio aí para o advogado criminalista que é especializado nessa área, que entende esse mercado, porque assim como os empresários precisam se reinventar, o crime também está se reinventando. É isso que a gente tem visto aí. E essa bomba aí ontem já, né, colocada, essa semana já disparado aí. E não vai ser só essa, tá? Vai vir muito mais aí. Sim. Ô Guto, você esteve em Brasília, então, lá você representa, então, pessoas que participaram dos chamados atos antidemocráticos em Brasília? Sim. E como é que foi essa atuação lá? Você foi lá na Papuda, entrou lá, como é que estava o clima?
Estava tenso, eu tive lá na Papuda, a gente passou uma semana lá em Brasília. A dificuldade naquele momento era de encontrar o cliente. Para você ter ideia, eu fiquei 3 dias na Papuda para poder encontrar um dos clientes. Eles não sabiam onde estavam, porque chegou aqueles ônibus todos de uma única vez lá, foram colocando, então não deu tempo de fazer cadastro, tinha um sistema, você tinha que ficar consultando ali pelo número do RG para ver se ele já tinha uma cela. Quando encontrava a cela, aí você entrava na lista para poder fazer o atendimento. Eu fiquei 7, 8 horas para poder atender 30 minutos, poder passar essa informação, todos os familiares desesperados, todos sem saber o que está acontecendo. Porque o que aconteceu ali, Rodrigo, eles não avisaram que eles estariam sendo presos. Eles chegaram lá no QG, falaram, olha, ou vocês entram no ônibus e vão embora, ou a gente vai entrar aqui. E eles entraram achando que era para ir embora, para voltar para casa. E aí seguiu lá para o pátio da PF, e quando chegou lá, teve muitas vezes colegas nossos que estavam lá, advogando lá na hora que a gente ligou, pediu para fazer o acompanhamento, falou, olha, a gente vai ter que ter um sangue muito frio agora, porque assim, os delegados não estão tendo coragem de dizer que eles estão presos. Nós que temos que dizer, olha, agora você vai ser interrogado, você está preso em flagrante delito. Então foi assim uma experiência incrível pelo ponto de vista do conhecimento, de entender tudo aquilo, mas para a Constituição, para o Código de Processo Penal, para tudo que a gente viu ali, foi assustador e um precedente perigoso, porque se pode fazer isso em um processo que se iniciou no STF, no que não se abre de brecha para se fazer depois audiências de custódia, por exemplo, que não poderiam ser analisadas. Sim, porque ali, apesar da pessoa estar na praça, não havia, apesar das imagens, não havia até uma comprovação de que aquela pessoa que estava ali e entrou no ônibus, ela participou dos atos, né? Só por estar ali, ela foi levada. Exatamente. Teve ônibus que chegou depois do que aconteceu, eles foram para lá, teve inclusive relatos de pessoas em condições de rua que foram para lá para pegar alimentos e quando chegou, fechou e foi para lá. Foi preso também? Foi preso também. Nossa. Guto, e eu queria conversar com você numa questão de que você descobriu um nicho de mercado importante na advocacia, né? Na advocacia criminal, porque tinha a concepção de advogado criminalista no passado, é o advogado que ficava na porta até de delegacia, porta de cadeia, e essa concepção mudou totalmente, e você aqui na região de Rio Preto foi um dos motivadores disso, né, das grandes operações. Você inclusive oferece, né, você está oferecendo um curso específico para as grandes operações. O que é esse curso e como você avalia essa mudança aí de mentalidade? Essa mentalidade realmente ela precisava ser mudada. Eu, quando formei, apesar de apaixonado pela advocacia criminal, no início eu tinha vergonha de dizer que era advogado criminalista. Por quê? Porque tinha-se a visão que advogado criminalista era o advogado de porta de cadeia. E eu comecei a observar até que eu me deparei em 2009, Rodrigo, com uma grande operação aqui em São José do Rio Preto, a Operação Alfa. Naquela época foi a maior operação assim no estado de São Paulo, várias pessoas presas, inclusive uma advogada já naquela época. E quando eu fui nomeado pela Justiça Federal para advogar para uma pessoa que não tinha condições financeiras ali de ter constituído um advogado, eu olhei para aquele mercado e falei assim, nossa, isso aqui é o futuro. Esse tipo de processo é o processo que eu quero trabalhar, é o que eu quero entender. E a partir dali eu me apaixonei. E o que acontece? Em 2011, a Polícia Federal deflagrou 284 grandes operações. O que acontecia com isso? Eram operações específicas e quem que era contratado? Sempre os grandes escritórios dos grandes centros, de São Paulo e de Brasília e do Rio de Janeiro. Então era um mercado fechado, era um mercado que o jovem advogado não conseguia entrar, que o advogado que não entendia, e tem muito isso o advogado criminalista quando forma, ele é criminalista, civilista, trabalhista, ele é meio... Faz de tudo. Clínico geral. Clínico geral. Então, quando eu comecei a observar isso, eu falei assim, haverá um mercado aqui que vai despontar. E isso foi, assim, maximizado com a Operação Lava Jato. Quando veio a Operação Lava Jato, com aquelas 64 fases da Operação Lava Jato, não acabava nunca, a Polícia Federal descobriu que ela não precisa mais subir o morro. A Polícia Federal descobriu que ela não precisa mais pegar na escopeta, no fuzil, para combater a macrocriminalidade. Porque a macrocriminalidade, ela se estruturou, ela foi para um setor técnico, então setores de inteligência foram criados. Então olha a diferença, em 2011, 284 grandes operações, em 2021, 10 anos depois, quase 10 mil grandes operações atuando pela polícia, só
pela Polícia Federal. E o que é isso? Por que eu tenho essa mentoria? Para capacitar os advogados. A maior dificuldade que eu tenho hoje, atuando em grandes operações, hoje a gente já está com 58 grandes operações. No seu escritório? No meu escritório. Atuando simultaneamente agora, estamos em 42 grandes operações. E o que a gente vê? Que o advogado que não sabe atuar nesse mercado acaba atrapalhando a defesa de todo mundo. Esse projeto nosso, essa mentoria, ela já está na 4ª turma, advogados do Brasil inteiro, do Acre, de Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Essa última turma tivemos 100 advogados inscritos para justamente entender esse mercado. Porque é um mercado que, além do conhecimento técnico que você precisa ter especializado, é um mercado muito bom financeiramente. Muito bom, principalmente, Rodrigo, e a pergunta que sempre fala, né, mas quem que paga os honorários, né? Teve aquela polêmica do Adélio, né? Quem pagou os honorários do Adélio? Até hoje ninguém sabe. E nunca vai saber. Mas você sabia que teve uma mudança na lei que agora permite que todo patrimônio apreendido, ainda que ilícito, pode reservar 20% para pagar o advogado? Salvo nos casos de tráficos. Só no tráfico de drogas que não pode. Mas qualquer outro tipo, processos que envolvam prefeitos, senadores, deputados, políticos de uma forma geral, empresários, e o empresariado foi para a área criminal. Hoje, com o setor de inteligência, está percebendo o seguinte, que o empresário, muitas das vezes, estão envolvidos em grandes operações, principalmente nos crimes econômicos aí. A petição para garantir os honorários é uma das primeiras, porque o advogado ele tem que ter tranquilidade para trabalhar também, né, Guto, ou não? Principalmente, essa primeira petição, eu até explico isso na nossa mentoria, que o advogado ele não pode pegar uma procuração e juntar num processo de grande operação. E começar a trabalhar mesmo. Mesmo porque muitas vezes não tem contato direto com o autor, né, do acusado, né, ou consegue facilmente. Não consegue. O problema é que tem advogado que junta a procuração lá e não sabe nem o que está acontecendo. Então você junta hoje uma procuração para ver o que é. Eu falo que chama procuração de precificação. O juiz fica doido, fala assim, olha, eu não fui contratado ainda, mas eu preciso ter acesso ao processo para poder passar meus honorários. Então me dê acesso ao processo para eu poder ler, para poder fechar o contrato ou não. E aqui nesse momento que é o grande pulo do gato para o advogado criminalista em questão de honorários, porque ali você vai ter acesso. Qual que é o envolvimento dele? Lá em cima, intermediário ou na base? Qual que é o patrimônio que está apreendido? Então você trabalhar hoje com porcentagem, patrimônios apreendidos, todas as grandes operações têm bloqueio e sequestro de bens. A gente vê isso todo dia na TV. E principalmente em condomínios fechados, é um pessoal que também, igual você falou, desceu o morro e hoje se vive muito bem. Nós tivemos um caso aqui, até relembrando, Guto, a questão de traficantes de armamentos pesados lá no Rio de Janeiro, vindo dos Estados Unidos, e aí foi aqui no Dama, o cara foi detido, né, umas coisas assim espetaculares. Você me chamou a atenção, eu falei, eu vou partir o convite de uma frase que você usa na sua mentoria, fique vivo e não seja preso. Isso me chamou muita atenção como jornalista, esse ponto que você traz, esse bordão, né, que você traz ali na sua mentoria, das grandes operações. Por quê, Guto? Porque é perigoso também, é uma área de atuação que você falou que os honorários são os maiores honorários, mas também tem uma responsabilidade aí de atuação do advogado, né? Eu gostaria muito, Rodrigo, que isso fosse só um bordão. Infelizmente, o que é que eu tenho visto hoje? Essa responsabilidade que é preciso ter nas operações, porque eu vejo muito advogado hoje. É incrível a quantidade de advogados que estão parando dentro de uma grande operação, mas não onde ele devia estar, atrás da banca, mas sim atrás das grades. Então, o Fique Vivo, Não Seja Preso é a minha primeira aula na minha mentoria, para ele entender o seguinte, que o advogado ele precisa ter estratégia e honestidade. Se ele não tiver esses dois, sabe onde ele vai parar? Ou no caixão, ou atrás das grades. Então, Fique Vivo, Não Seja Preso, realmente é uma verdade que a gente tem visto. Lá em 2009, quando eu comentei aqui da Operação Alfa, já tinha uma advogada lá que foi presa e condenada a 26 anos. Nas últimas 10 grandes operações que a gente entrou, de todas as áreas que você imaginar, teve algum advogado ou preso ou denunciado. E a advocacia, isso é muito ruim para a advocacia, porque traz uma visão de que o advogado é cúmplice do crime e ele jamais pode ser cúmplice do crime. O advogado está ali para auxiliar a justiça, para trazer o equilíbrio na balança. Então essa questão do Fique Vivo, Não Seja Preso, eu tento incutir na cabeça dos meus mentorados. Na primeira aula, você precisa não ter telhado de vidro. Que se você tiver telhado de vidro, você vai ser tragado para dentro de uma grande operação. Um advogado até hoje que não tem CNPJ,
que não entende que você precisa ter nota até do suspiro que você dá. O advogado chega e recebe dinheiro em espécie e não tira uma nota. É um absurdo um negócio desse. Por quê? Porque você vai ser levado para o crime, por exemplo, de lavagem de dinheiro, receber um ativo ilícito e transformar num lícito. Então, o STF, ele pacificou esse ponto. Tinha na Operação Lava Jato, teve essa discussão. Ah, mas os advogados estão recebendo dinheiro do ilícito. Não comete crime? Não, não comete crime. Desde que ele escriture isso, tire nota fiscal, e aí a Receita Federal vai verificar se aquela pessoa tinha essa condição para pagar e vai processar quem te pagou, não o advogado. Então, eu fique vivo e não seja preso por isso. Infelizmente, a gente tem visto também muitos advogados sendo assassinados, principalmente aqueles que advogam em facções. Então, eu acho que esse mercado não é um mercado muito interessante para o advogado que está iniciando, para o advogado que quer ter uma vida e uma carreira na advocacia. Ganha-se muito dinheiro no início? Ganha. Mas vinculado a facções é um pouco perigoso, acima da média, o nível de perigo. As facções criminosas que você se refere, Guto, é um problema. Você já atuou para a facção, você hoje não atua mais, como é que é isso? Quando que o advogado ele determina se um caso é possível fazer ou não? Principalmente quem está entrando nessa agora, né? Eu costumo dizer que nunca é interessante advogar para facções. Por quê? Porque o advogado que atua para a facção, ele fica ligado e ele tem informações muito privilegiadas. E isso é um perigo, porque além das outras facções poderem tentar de alguma forma captar esse advogado para levar para lá, para ter informações, o combate da Polícia Federal, das polícias, ele é muito intenso, porque essas facções não só atuam no tráfico de drogas. Para manter o poder, tem uma briga que derrama muito sangue. Então, se você quer ter uma vida, quer ter uma carreira, e principalmente, se você quer advogar para empresários, que a minha bandeira é essa, advocacia de elite, advocacia atuando para empresários, por isso eu tenho essa mentoria. Você imagina, das 10 mil grandes operações, 30% foi de tráfico de drogas. O restante de matérias diversas, como a gente já viu aqui em São José do Rio Preto, uns grandes condomínios, operações de produtos veterinários falsificados, a Operação Pales aqui, mais de 22 pessoas denunciadas. Esse mercado é interessante. O da facção traz um risco real à vida do advogado e também o faccionado, ele não vê o advogado como um projeto de trabalho, ele vê como um prestador de serviço. O empresário já não, ele entende que a empresa dele precisa de marketing, precisa de um setor financeiro, precisa ter vários setores para poder andar. Então ele olha a advocacia, quando você apresenta um projeto dentro de uma grande operação, olha, doutor, explico para ele, doutor, a gente vai precisar aqui de um perito, a gente vai precisar aqui de um contador. Então você apresenta um projeto de trabalho, isso faz toda a diferença no resultado final. É assim que os grandes escritórios de São Paulo trabalham. E foi aí que eu aprendi, olhando e vivendo essa realidade das grandes operações, eu entendi que o empresário, ele vê o processo como um projeto, como se fosse uma empresa. O que puder trazer de profissionais que agreguem valor e possa levar a sua absolvição ou a uma aplicação da pena correta, ele vai fazer, e isso é muito bom para o advogado. Guto, a sensação que tem que quando tem o público de maneira geral, pensa assim, um advogado foi acusado de um crime, um empresário foi acusado de um crime, ele pensa na hora que ele é preso, no habeas corpus. Não é só isso, então. É muito mais, além disso, né? Que o cara já chama o advogado para entrar com um HC, né? Para tentar me tirar daqui. Mas isso é só um farelinho ali do trabalho, né? Eu até explico, quando a gente é contratado, a primeira coisa que a família chega é exatamente isso. Doutor, quando que ele sai? É a pergunta que a gente recebe. Doutor, quando que ele sai? Falou, eu preciso te explicar o seguinte. A soltura dele é minha prioridade, mas não é minha preocupação. O pessoal assusta quando eu falo isso. Como assim, doutor? Eu falei, olha, não adianta nada. A gente conseguir a soltura dele, conseguir um habeas corpus agora, ele ir para a liberdade e a gente não ter um trabalho de base, um trabalho feito no processo e amanhã ele voltar condenado e ter que cumprir aí 10, 15 anos. O que adiantou ele responder o processo 5, 6 anos em liberdade e no final a gente ter um resultado trágico? Então eu falo, prioridade é soltura, porque é muito bom para o advogado trabalhar com o réu solto. Você consegue fazer todas as provas. Quando o réu está preso, você tem que acelerar o processo para tentar de alguma forma finalizar aquele processo e às vezes a defesa fica prejudicada, porque o aparelhamento estatal é muito grande. Nós corremos atrás, a OAB institui o provimento 188. O que é esse provimento? Que permite, mais ou menos igual acontece lá nos Estados Unidos, fazer investigação defensiva. Eu mesmo fazer minha própria investigação.
Então, hoje a gente tem essa condição, a gente pode convocar testemunhas para ir no escritório, eu costumo gravar tudo, filmar tudo, igual a gente está fazendo aqui, eu chamo a testemunha, o que você sabe, o que você viu? Para eu saber se essa testemunha é boa para ser arrolada ou não, se ela é interessante ou não para o processo. Então, a OAB deu um grande passo nesse provimento 188, que aí permitindo os advogados a fazerem suas próprias investigações defensivas. Antigamente, você chamar uma testemunha para conversar, já estava interferindo no processo. E lembra no corredor do fórum, é um absurdo, né? Assim, muito difícil também a atuação. Essa prévia é muito importante, né, na defesa, né? Porque ali no corredor do fórum eu lembro que altas brigas, assim, promotores, advogados, testemunhas, e a própria testemunha não sabe como agir, né? A estrutura era muito precária, né? Você não conseguia conversar com a testemunha, não tinha uma sala separada, você conversar com o réu. Então a lei fala que a gente tem o direito de se entrevistar reservadamente, e aí eles falavam, olha, você não vai ter esse direito porque a gente não consegue garantir a segurança. Então você conversava com o cliente que estava chegando preso ali para uma audiência de custódia, chegando preso para uma audiência, junto com 2 policiais militares do lado, o réu algemado. Quem consegue prestar atenção nisso? Com a testemunha, você precisava saber o que a testemunha sabia. Por quê? Porque a depender do que ela não viu, a gente não perde o tempo do juiz, do promotor, o nosso tempo, ouvindo alguém que não sabe de nada. Então, se arrola 200 testemunhas, quando você vai passar a peneira ali, era 2, 3 que sabiam alguma coisa. Então, trouxe uma celeridade maior também esse provimento, tem trazido como eu posso dizer, um peso na balança de igualdade ali entre Ministério Público e Defesa, porque o poder estatal é muito forte. Quer saber o tamanho do poder estatal? Seja preso para você ver uma coisa. Você vai descobrir que é toda a máquina trabalhando contra você para provar o que eles acham que é. E você tem que provar. Por exemplo, o que fez me apaixonar pelas grandes operações foi que nessa Operação Alfa, o meu acusado, o meu cliente que eu fui nomeado, ele era inocente. Ele não tinha nenhuma participação na organização criminosa, simplesmente tinha feito uma viagem com o grupo e aí falou, não, se ele estava junto no carro, ele tem participação. Foram 9 réus absolvidos nessa operação, de 60. Um foi ele. O Guti, tem isso também, essa questão do cliente. Todo cliente alega inocência ou não? Ou você tem que falar, fala que é inocente, mas ele mentem para o advogado também ou não? Como é que é essa relação? Quando você vai pegar um caso, o cara, a primeira coisa, doutor, nunca fiz nada, não é isso? E aí, como é que você estudou até a condição... Leitura corporal. A leitura corporal do camarada, porque diz muito, né? Diz muito. O promotor também estudou do outro lado. Estuda. Então é uma guerra ali no mau sentido, né? Exatamente, estuda sim. Eu costumo brincar com ele assim no início. Falo, me conta o que aconteceu. Mas assim, eu não sou o padre, eu não sou sua esposa. Para o padre, para sua esposa, você pode até mentir. Para mim, não. Porque a depender do que você me disser, eu vou seguir uma linha de defesa. E lá na frente, se você estiver omitindo alguma coisa, então assim, faz o seguinte... Pensa, eu falo, quando o réu está preso, eu costumo dar o prazo de 7 dias. Eu falo que 7 dias é um dia assim especial, porque dá uma semana que ele está lá, eu falo, é isso mesmo? Eu volto lá, é isso mesmo? Tem alguma coisa que você lembrou mais? Por quê? Porque às vezes naquele momento também de angústia, você acaba, então fala, olha, o que o Ministério Público, que a polícia está dizendo que você cometeu foi isso, isso, isso. Foi isso? Não, doutor, não foi bem assim, então me explica. Então, assim, alguns, infelizmente, já aconteceu da gente chegar no final do processo e falar assim, velho, por que você não me falou a verdade? Olha aqui a prova que apareceu agora. Então a gente é surpreendido, tá? Então às vezes a gente está defendendo lá com afinco, acreditando também. É ser humano, né? Então a gente não dá para confiar 100% em tudo, mas o cliente que é inteligente, ele abre o coração para o advogado e fala, doutor, é isso que o senhor vai encontrar. Eu não sei se eles encontraram tudo, mas o que eu fiz foi isso daqui. E a partir desse caminho, a gente vai analisar se não tem um excesso punivista ali, se não tem um excesso acusatório. Então é importante a gente entender que o que está no papel às vezes não é bem daquela forma como for. E o principal, respeitar as regras do jogo. A gente tem visto muita violação à regra do jogo, então essas investigações macro-criminalidade, macro-investigações, muitas vezes passam por cima das regras do jogo para provar o que eles querem, como a gente viu na Lava Jato, como a gente viu no processo do nosso querido senador agora, né? Sim. Você falou regras do jogo, o que, por exemplo? Regras dos jogos, as regras das leis. Pode fazer interceptação telefônica por mais de 15 dias sem autorização? Não pode. Quantas interceptações telefônicas eu peguei, e a gente tem um programa lá que a gente trilha, faz esse acompanhamento.
interceptações telefônicas sem autorizações judiciais, períodos não compreendidos, acesso à nuvem de WhatsApp sem autorização judicial. Agora, recentemente, a Polícia Civil do Mato Grosso comprou um equipamento GIS-2. Esse equipamento permite interceptar simultaneamente 10 mil aparelhos celulares sem autorização judicial e sem ter que pedir para as empresas de telefonias. Fazem a interceptação sozinho. Compraram por 4.600.000 com dispensa de licitação. O que isso demonstra? Que tem um caminhar para ir para fora da regra do jogo. Tenho certeza, quem faz uma aquisição de um aparelho de 4.600.000 com dispensa de licitação na surdina, não tem fins de seguir a regra do jogo, de seguir o que a lei determina. Você consegue derrubar facilmente essas provas quando você observa isso no processo? A gente verificou uma mudança, Rodrigo. Antigamente, tinha até um jargão que falava a confissão é a rainha das provas. Se o cara confessou, é aquilo. Já vi muita gente confessando crime que não cometeu por estar recebendo, por estar com medo. Então, hoje, as provas são tecnológicas. Toda grande operação, o que determina? A prova tecnológica, o que foi produzido antes. Eu falo que é o bastidor de uma grande operação. Então, essa prova ela vem carreada no processo e essa prova que determinar. Nós temos tido muito êxito em afastar essas provas ilícitas. E aí contamina todo o processo, que é um princípio que tem o princípio da árvore dos frutos envenenados. Se a árvore está envenenada, os frutos também estão. Então a gente tem conseguido muito isso. Inclusive aqui em São José do Rio Preto, a gente viveu isso em alguns casos aqui da Polícia Federal, que foi tudo anulado porque justamente não se cumpriu, por exemplo, a cadeia de custódia da prova de um celular que é apreendido e eles já abrem ali, já acessam. Não pode fazer isso. Entendi. Falando qual que é a sua relação dos advogados como um todo criminalista, não só aqui em Rio Preto, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com promotores, juízes, como é que é essa relação? É tumultuada? É tranquila? Caso a caso? Como é que é isso? Depende muito do caso. Em regra, eu vou falar por mim, por os meus mentorados, pessoal do escritório, nós temos uma relação muito boa com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Por quê? Porque a gente leva sempre um princípio, estratégia e honestidade. Então o Ministério Público e o juiz, eles ficam felizes quando eles sabem que um advogado é honesto, que um advogado é combativo, que junta a procuração. Ele fala assim, eu vou ter muito trabalho, porque a defesa vai vir forte, vai vir pesada. Mas em contrapartida é alguém que é leal, é alguém que segue as regras dos jogos. Eu levo sempre isso como regra de vida, honestidade e estratégia. Se eles errarem a estratégia, a gente vai derrubar. Então siga a regra do jogo, se não seguir, a gente vai descobrir. Mas esse relacionamento aí é muito bom. O que sai um pouquinho, destoa um pouquinho, é quando está no tribunal do júri. Porque aí, meu amigo, o sangue ferve ali, aquele momento do debate. Por quê? Porque é julgado por pessoas da sociedade, pessoas leigas. Então o juridiquês ali não vai resolver. É o convencimento caso a caso e tem muitas operações sendo julgadas no plenário do júri. A gente viu isso aqui, por exemplo, numa operação que esteve aqui em São José do Rio Preto, em que a Polícia Federal estava monitorando o tráfico de drogas e, em decorrência da interceptação telefônica, pegou uma gravação de uma execução. Então, essa prova foi parar lá no tribunal do júri. Então, também precisa entender dessa matéria aí. Essas provas tecnológicas estão indo todos os processos. Inclusive, Rodrigo, interessante, tem uma operação em Curitiba que a gente está atuando, a Operação Enterprise. Foi a maior operação de 2022, de 2021, dezembro de 2021, da Polícia Federal. 60 denunciados. Sabe quantas testemunhas arroladas? Nenhuma. Toda a prova foi aquela colhida anteriormente. Nenhuma testemunha para ser ouvida em juízo. E foi o que essa operação? Tráfico de drogas, com um braço aqui em São José do Rio Preto. A gente teve aqui vários alvos presos aqui em São José do Rio Preto. Tráfico de drogas internacional, remetendo drogas para a Bélgica. E foi concluído já? Conseguiu êxito? Pergunta sua interessantíssima. Até hoje não teve nem a primeira audiência e todos os réus já estão em liberdade. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu demonstrar que a interceptação telefônica ela foi realizada em períodos em que não tinha autorização judicial. A polícia agora está tentando cortar e tirar tudo fora que não era permitido. Então o processo já está com 3 anos, não teve nem a primeira audiência. Por quê? Porque não seguiram a regra do jogo. Sim. Guto, você falou das provas tecnológicas e o WhatsApp, hein? O WhatsApp deve ser uma pedra no sapato do advogado criminalista também, né? O WhatsApp é um problema. Por quê? Primeiro, que ele tem acesso à nuvem, então a polícia não precisa mais pegar o celular do cliente. Outra coisa,
toda grande apreensão hoje, todo flagrante, toda deflagração de uma operação, primeira coisa que chega na casa do alvo, o que é? Dá o celular, modo avião, para não apagar mais nada, e leva. Então é uma prova que realmente precisa entender e tem levado muitas interpretações, especialmente porque às vezes a pessoa pagou, ficou fora de contexto, então tem os dois lados. Tem um lado que realmente comprova ali, sem sombra de dúvida, o crime, mas tem outros lados que estão sendo utilizados de forma maliciosa, fora de contexto. Então é uma pedra no calcanhar do advogado, mas também é do próprio Ministério Público. É uma prova que todo mundo tem medo. O que vai vir no WhatsApp? Quantos políticos não foram deflagrados operações por uma apreensão de um simples celular, de por exemplo, cabo eleitoral, de alguém? Então é importante a gente entender que essa prova vai permear, porque hoje ninguém faz falar no telefone. Você acostumou a falar no WhatsApp. Só quando você tenta, não consegue, você liga, faz a ligação. Então o WhatsApp hoje realmente é a principal ferramenta da polícia contra a criminalidade. Em relação à equipe, você citou algum contador, você tem equipe. Um grande escritório, ele é formado por quais profissionais? Tem até psicólogos para a família ou não? Sim, também. Nós temos, por exemplo, a gente atua na área criminal, também na parte de violência doméstica e também nessa parte de empresários e holds. Nosso escritório, a gente conta, por exemplo, toda vez que a gente tem algum cliente que está respondendo na área da violência doméstica, a gente já tem uma psicóloga que a gente tem um contato, a gente já encaminha ele para lá. Por quê? Ele precisa chegar na audiência bem, ele precisa passar... É um trauma em família quando acontecem essas coisas. Também no nosso escritório a gente divide por pastas. Como que funciona? Somos 9 advogados lá, cada advogado cuida de uma pasta do cliente juntamente comigo. E a gente usa, por exemplo, a operação que vai ter agora aqui em Rio Preto, teve 3 fases, a operação Greennet, que eram jovens que faziam uso de maconha e também acabavam ali de alguma forma vendendo para um amigo, para o outro. A Polícia Federal entendeu que isso seria um tráfico e a gente está usando justamente os nossos psicólogos para demonstrar que os freios inibitórios daqueles jovens, eles estavam viciados em decorrência do uso da droga. E a gente tem lá um artigo na Lei de Drogas, o artigo, salvo engano, 41, que fala que quando ele comete o crime em decorrência da dependência, tem uma causa de diminuição de pena, até de isenção de pena. Então é importante a gente entender esse consumo de drogas e esse tráfico eventual, às vezes para um amigo, às vezes até entrega gratuita, configura o tráfico, entender. Quanto mais profissionais você conseguir colocar, peritos, contadores, psicólogos, você tem maior chance de trazer a justiça ao processo. Porque o poder estatal, ele não vai fazer isso por você. Sim. Guto, se você não consegue a absolvição do cliente, redução da pena, como é que é vista também no meio, entre os advogados, as famílias, os próprios réus, como é que eles avaliam isso? O papel do advogado é resolver o problema. Se ele não resolver o problema, minorar o problema. Então a gente sempre trabalha com, obviamente, a depender da prova que está produzida, às vezes a gente nem vai para a absolvição. A gente fala, olha, estão se colocando aqui um artigo, vou dar um exemplo muito claro, na Operação Pales, que foi essa operação de falsificação de produtos veterinários, que os empresários aqui foram presos, eles colocaram um artigo do Código Penal, que é o artigo 273. A pena era de 10 a 15 anos. Mas quando a gente olhou aqui, ele falou, não é esse crime que eles estão cometendo. O crime que está sendo cometido é o artigo 56 da Lei Ambiental. E quando olhamos a pena do crime da Lei Ambiental, era de 1 a 5. Olha a diferença. E aí, graças a Deus, o juiz teve esse entendimento e rejeitou a denúncia e agora eles estão sendo processados pelo crime que cometeu. Então, o papel do advogado é trazer justiça, é aparelhar o juiz, que deve ser totalmente imparcial, que às vezes o entendimento do Ministério Público está equivocado, e trazer ali um peso da balança de igualdade. Você e a sua equipe, de uma maneira geral, e os advogados criminalistas, tentam achar falhas na investigação, e há muitas falhas, alguma brecha que deve para entrar ali, porque qualquer detalhe faz a diferença, ou não? Na verdade, assim, não existe crime perfeito. Existe, às vezes, investigador mal preparado. Da mesma forma, não existe investigação perfeita. Existe investigação mal analisada pelo advogado. Quase sempre, em todas as grandes operações, há alguma ilicitude na colheita da prova. Quase sempre. De 58 grandes operações, eu vou dizer aí 3, 4 que a gente não encontrou uma ilicitude. Então, o trabalho hoje do advogado, mais do que ouvir o cliente, é primeiro descobrir o que tem de nulidade e o que tem de falha. É muito comum a gente ouvir, tal pessoa foi absolvida. Mas quando você vai olhar o processo, ele não foi absolvido. O processo foi anulado por falhas. Então, a tese de absolvição
muitas vezes não é nem explanada pela defesa, nem se chega nesse momento. É habeas corpus, e o pessoal tem a mania de achar que o habeas corpus é só para absolver. Não, o habeas corpus é para reconhecer a nulidade, afastar a prova ilícita, uma autoridade policial que às vezes está enraizada na colheita daquela prova. A gente chama isso lá no direito de visão de túnel. O que é isso? Eu acho que ele cometeu esse crime, então eu só olho nessa visão, não olho para as outras provas que poderiam ter sido produzidas. Então é muito importante o advogado olhar, principalmente, nulidades e falhas nas investigações. É isso que vai trazer um resultado positivo, muito mais do que a absolvição. É muito difícil você trabalhar com absolvição, Rodrigo, porque é 50% para cada lado. Agora, quando você vai para a colheita da prova, para a ilicitude, aí é um mercado aberto e um STJ, é importante você falar isso. O STJ ele firmou um posicionamento que está sendo muito criticado pelo Tribunal de São Paulo. Há uma briga muito grande hoje do STJ com o Tribunal de São Paulo. Por quê? Porque o Tribunal de São Paulo é o maior do país. E a maioria dos habeas corpus, quase 70% dos habeas corpus, são do Tribunal Paulista, que são reformadas as decisões. Mas por que isso? Porque o STJ ele firmou um entendimento agora que ele não quer saber se o cliente é culpado ou se é inocente. Ele quer saber o seguinte: seguiu as regras dos jogos? Seguiu. Não seguiu? Anula o processo e põe na rua. Invasão de domicílio. Todo dia a gente vê processos acontecendo e anulando por invasão de domicílio. É muito comum, principalmente tráfico de drogas, a polícia invadir a casa porque fala, suspeitei que estava traficando. Mas qual foi a suspeita? Não tinha nada. Então tinha o seu entendimento anteriormente que era um crime permanente, qual o sequestro. Tá tendo um sequestro, você pode entrar. Beleza. Só que o STJ firmou esse entendimento. Ou vocês seguem a regra do jogo, ou a gente vai anular o processo e vai colocar o custodiado na rua. Os advogados, de uma maneira geral, até para os alunos, para as pessoas que estão estudando o direito, sabem usar os instrumentos que tem, os tipos de ações, os mandados, sabem utilizar um agravo de instrumento, algum outro tipo de recurso especial, que é complicado, né? Minha mulher também é advogada e a gente vive isso também. As pessoas sabem utilizar, o profissional desse lado também, ele tem preparo para isso ou não? A faculdade hoje, a gente precisa dizer isso, faculdade e as pós-graduações hoje em dia preparam o advogado para o, vamos assim dizer, para o básico. É uma realidade, é muito triste a gente ver advogado saindo sem nenhuma experiência no mercado, jogado nesse mercado. Então, esse processo de mentoria, eu coloquei ele em prática e tenho feito para suprir essa dificuldade das faculdades. Conhecimento técnico sai bem de lá, porque a prova da OAB hoje é muito difícil. É uma prova realmente que faz uma seleção, mas por ano aí é colocado aí pelo menos 2.000 advogados em cada exame da ordem. Então é um mercado muito competitivo, muito concorrido. E se o advogado não tiver expertise de entender de estratégia, entender do jogo processual, não adianta nada ele entender, falar assim, olha, se o réu for preso, precisa fazer um habeas corpus. Tá, mas que habeas corpus? Qual a estratégia do habeas corpus? Qual o fundamento? Esse habeas corpus tem chance de você ganhar no Tribunal de São Paulo ou só no STJ? Então, essa é a dificuldade que eu vejo maior do jovem advogado hoje. E tem muitos alunos hoje, inclusive na nossa mentoria, no último período já fazendo nossa mentoria, para entender e pegar essa experiência. No início era muito difícil, Rodrigo. Quando eu formei em 2006, era muito difícil. Você chegava para alguém para ter uma mentoria, para perguntar uma coisa, ninguém queria. Era um segredo. Eu defendo. Quer passar o conhecimento, né? Transmitir o conhecimento. Eu defendo uma bandeira muito forte da advocacia colaborativa e uma segunda bandeira, mulheres nas grandes operações. É um ambiente totalmente masculino. Basta você observar, olhem as grandes operações, raramente você vê uma advogada atuando numa grande operação, salvo as advogadas já reconhecidamente, né, nacionalmente conhecidas. E a eleição da nossa presidente, Patrícia Vanzolini, para São Paulo foi muito bom nesse ponto, para trazer essa bandeira, para valorizar e trazer essa igualdade na advocacia das mulheres no mundo das grandes operações e no geral dentro da advocacia. Levando em consideração, porque não é só definir o tipo de ação, né? Nós temos a jurisprudência que ela é infinita, né? Até vou respirar para responder, sabe por quê? Porque você chega... Muda muito? Muito! Esse que é o grande problema ultimamente. A gente tem, por exemplo, no STJ duas, a quinta e a sexta turma. A jurisprudência da quinta é uma, da sexta é outra. Então, quando o cliente me fala, doutor, e quais são as minhas chances? Eu falo, depende. Se você cair na quinta
turma, a jurisprudência é essa. Se você cair na sexta, é essa daqui. Então é muito difícil. Isso não é um absurdo? É um absurdo. Vai para o Supremo ou não, esses casos? Aí, como Temos a terceira sessão. A terceira sessão está tentando uniformizar essa questão. Mas muita coisa vai parar no Supremo Tribunal Federal. Muita coisa que não é para parar lá, vai parar lá. Então a gente tem um Supremo sobrecarregado hoje por muita coisa que não precisava estar lá dentro dos próprios tribunais, Rodrigo. A gente que advoga aí no Brasil inteiro, a gente vê que a jurisprudência do Rio de Janeiro é totalmente diferente da de São Paulo. A jurisprudência do Paraná, ela é muito mais garantista do que a de São Paulo. Então, a depender do crime que a pessoa está cometendo, se ele é inteligente, ele procura um advogado antes, ele fala, doutor, eu vou cometer o crime. Onde que eu vou? Vai para o Paraná, porque a jurisprudência é mais garantista. Ou vem para São Paulo, você vai se ferrar. Então, a gente vive esse momento, não importa o crime, importa quem vai julgar. Olha que ponto que nós chegamos. Uma mesma pessoa com... Eu tenho um lá no escritório, um cliente com 1 tonelada de drogas, 1 ano e 8 meses de regime aberto. Eu tive audiência ontem, um usuário, 500 gramas de maconha, condenado a 5 anos no regime fechado. Olha a discrepância. Como que a gente explica isso? É muito difícil. Sim. Guto, essa questão... Nós temos esses crimes, a gente fala muito de tráfico, tudo, mas também tem a criptomoeda, né? Esse é um... Acabei o advogado, ele acaba estudando de tudo, sabendo de tudo os crimes. Mas isso também acaba sendo uma novidade. E a gente tem ouvido falar muito de golpes. Tivemos até um caso aqui que foi emblemático de um rapaz aqui da região de Catanduva, né? Que ele tinha um grande esquema aí. Como é que você avalia esse mercado de criptomoeda? Para vocês também deve ser muito difícil atuar nesse tipo de mercado, né? É um mercado novo para todo mundo. Novo para o Ministério Público, novo para a polícia e novo também para nós advogados. Nós estamos... Porque o dinheiro não existe. Da onde que é o lastro, né? Como é que... É difícil, né? A gente está atuando em uma Operação Barão, que é simplesmente, totalmente esse tipo de moeda. Inclusive teve um pedido agora, recente, de quebra de sigilo fiscal. O juiz indeferiu. Falou, olha, não basta você me dizer que tem suspeita, você tem que me mostrar onde que está. Então a importância de... É aí que está. Onde que está esse dinheiro? A importância de entender esse mercado. Então, assim, o Ministério Público, inclusive, saiu uma nota, eles estão capacitando, fazendo curso de capacitação para os promotores para atuar nesse mercado, e é um mercado muito bom. Por quê? Porque é o mercado do empresário. Você vai apresentar para ele um projeto para fazer uma advocacia naquele ponto. Então, é um mercado novo, é um mercado também que eu tenho apostado muito, que serão umas grandes operações nesse mercado, mas tem um mercado novo, viu, Rodrigo? Que está chegando, ainda não teve nenhuma grande operação deflagrada, mas eu acredito que nos próximos 6 meses a gente vai ter umas 4 ou 5, que é o mercado das apostas online, desses jogos. A gente tem visto isso desde a época da Copa do Mundo, explodiu. Vai vir grandes operações aí. Eu falo que é identificando uma grande operação antes dela acontecer. É só você olhar que você vai ver que tem cheiro de coisa errada ali. E já ganharam essa cena. Eu fiz uma reportagem, inclusive, enquanto eu estava no Diário da Região, do mercado de apostas aqui em Rio Preto. Tem vários sites aí que fazem esse tipo de aposta. Você não tem acesso às pessoas que são os proprietários. É uma questão meio nebulosa, digamos assim mesmo. E você tem razão aí, porque mesmo tem um projeto lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para regulamentar até o jogo do bicho, o jogo de azar de maneira geral. E enquanto no regulamento é irregular, né? E aí que a coisa fica grande. Nós tivemos aqui recentemente, ali na rua Pedro Amaral, Cabá de Bacite, nós tivemos um bingo ali, né? O pessoal também arrisca muito, né, Guto, não? O cara acha, por nós estamos, fala do Brasil, né? Os réus, de maneira, eles apostam na impunidade. Qual que é o sentimento que você percebe na tua atuação como advogado? Ainda há essa visão. Infelizmente, ainda há essa visão. E por haver essa visão, muitas das vezes vem essas acusações acima do que é, para não trazer essa sensibilidade ou essa sensação de impunidade. Então, por isso que, por exemplo, nessa operação que eu mencionei, em algumas outras operações, acontece muito isso. O crime que a pessoa está cometendo é esse aqui, mas a pena é tão pequena, a gente vai fazer uma operação para prender esse cara numa contravenção do jogo do bicho? Aí se coloca lavagem, aí se coloca extorsão, aí se coloca ameaça. Então, há essa sensação pelas leis nossas. Por exemplo, um crime de tráfico de drogas hoje, se o cara é primário, ele vai pegar 1 ano e 8 meses. Um crime de furto qualificado, a pena é 2 anos. Olha a discrepância. É muita discrepância. Então, a gente precisa entender que essa culpa não é da advocacia, é das leis que foram feitas
e da forma como é feito. E aí a gente não pode permitir um excesso acusatório para afastar essa sensação de impunidade. Sim. Viveu já alguma coisa muito inusitada na atuação nesse mercado de grandes operações? Alguma coisa que você pega o avião, vem aqui, alguma coisa assim que você falou, nossa, eu estou em outro mundo, né? Essa visão, isso aí não é mais o inusitado, isso é muito comum. Se pega o avião, vem para cá, doutor, estou mandando te buscar, realmente é um outro mercado, é um outro nível de honorários. A gente viveu uma experiência agora interessante, numa operação lá no Rio de Janeiro, uma operação Mulher Gato. Tem um nome, saiu em todos os veículos, G1, UOL, Folha, que é um trans, que foi preso aqui em São José do Rio Preto e conheceu o nosso escritório aqui e tomou repercussão. Por quê? Porque ela tinha um relacionamento com um chefe de uma facção e a esposa dele descobriu. E aí proibiu de entrar na comunidade. E a partir da denúncia da esposa, que começou a operação. Então, olha só, né? A esposa, traída nessa circunstância, forneceu todo o cabedal para a polícia e a partir daí surgiu essa operação. Então, um caso assim interessante pela figura, né? Por ser a Mulher Gato, por ter essa repercussão que foi bem interessante. Sim. Guto, eu queria abordar com você também a questão que você teve uma atuação, um projeto muito bacana do Milagres no Cárcere. Como é que é esse projeto? Foi esse projeto? Você ainda faz? Tem tempo ainda para fazer essa parte? A gente está voltando com o projeto semana que vem. Ele acontece nas quartas-feiras no nosso Instagram. O que é o projeto Milagres no Cárcere? É justamente vinculado, primeiramente, a essa questão humanitária, de humanização do réu. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que Deus olha para nós todos de forma igual. Não é porque ele cometeu um crime que o crime dele é mais grave do que a minha mentira hoje ali numa conversa, porque isso são consequências que o homem resolveu colocar como poderia dizer assim, como consequências. O que matou fica preso, o que furtou pega tal pena, o que passou no sinal vermelho toma uma multa, o que está sem cinto toma outra multa. E aí eu me surpreendi muito com isso, porque às vezes a gente tem mania de achar que a gente é muito bom em alguma coisa e que a gente está superior a outros. E o que me impactou e comecei a fazer o Milagres do Cárcere foi um cliente que eu atendi, Rodrigo. Esse cliente, eu estava atendendo ele e falou, doutor, eu vou dispensar o seu trabalho. Eu falei, mas por quê? O que eu estou fazendo? Você não está gostando? Não, doutor, porque me falaram que tem um advogado aí que consegue comprar uma sentença para me colocar na rua. Eu falei, rapaz, isso não existe, não faz isso, você vai se prejudicar, vamos cuidar do processo. E ele me tirou do processo. Tirou do processo. Eu falei, beleza. O advogado pegou, por isso que eu falo, os maus advogados acabam manchando a nossa profissão. Sumiu, desapareceu, e de repente, a família dele me liga e fala, doutor, o nome hipotético aqui tá, o João quer falar contigo. Eu falei, mas ele não está com o advogado. Não, o advogado sumiu, desapareceu, a audiência dele é amanhã. Eu falei, mas como assim? E eu fui lá conversar com ele. Quando eu fui lá conversar com ele, ele era outra pessoa, Rodrigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, doutor, Deus me encontrou aqui dentro. Ele transformou minha vida aqui dentro. Então, assim, o poder de Deus, o poder da transformação, do milagre do cárcere. Quando está lá no fim do poço, ali pode ser o momento de encontro e de um novo recomeço. E ele falou assim para mim, doutor, inclusive, Deus falou comigo que o senhor vai me tirar hoje na audiência. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Seu processo todo acabado. Você preso com 50 quilos de cocaína, Rodrigo. 50. Isso é fé, isso era fé. Fé. Eu falei, ele falou com você. Mas você deu a balança. Ele falou nesse momento. Sabe o que eu falei para ele? Ele falou com você, comigo não. E a gente foi para a audiência e aconteceu algo surpreendente na audiência. E ele foi solto naquele dia. E eu falei assim, nossa, quer dizer que Deus está preocupado em se relacionar com quem está lá dentro, preso. E aí eu pude ver a transformação e comecei a olhar os milagres que acontecem dentro do cárcere. Essa transformação, o encontro do ser humano perdido com Deus, essa transformação, ela é assim maravilhosa. É fruto de um milagre mesmo. Coisas que a gente fala, o sistema penitenciário não recupera ninguém. Você deve escutar isso direto. Você, como um bom jornalista que acompanha tudo, está sempre atenado a isso. Não recupera ninguém, mas Deus recupera. Deus está preocupado em resgatar o que está perdido. Então esse projeto, ele é um projeto que no início do ano agora eu não consegui continuar com ele, mas a gente está voltando na quarta-feira, já está na nossa agenda, o Milagres do Cárcere. Ele acontece sempre às 20 horas no nosso Instagram. Qual que é o arroba? Augusto Mendes Araújo é o arroba. Então a gente sempre está tratando isso, querendo mostrar isso. Por quê? Porque isso são lições de vida. Sabe o que é o legal?
esse projeto tem alcançado muitos advogados. A palavra de Deus tem chegado ao coração de advogados, que é um público que me segue, é um público que eu me relaciono. E muito provavelmente viveram essas experiências, mas não se deram conta. Exatamente. E aí eles estão falando assim, nossa, eu também vivi um milagre. E o que tem acontecido? Posso ir aí contar o milagre que aconteceu no meu cliente? Pode. E a gente vem trazendo convidados, advogados, para mostrar a transformação de Deus através do cárcere. Sim, porque o mundo do advogado criminalista deve ser muito difícil, né? Se você não tiver também um preparo psicológico, emocional, é muito complicado dentro das grandes operações, né? E principalmente o advogado que topa trabalhar com as facções, né? A pressão deve ser uma coisa, se ele não tiver até essa retaguarda, buscar alguma... A presença de Deus, a família, ele deve ficar numa situação muito difícil, né? Ganha-se muito dinheiro, mas também depois tem a questão psicológica também que fica afetado, né? Muito. Você tem que cuidar primeiro, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que estar psicologicamente bem, porque o seu trabalho é intelectual. Se você não está bem psicologicamente falando, se o seu corpo não está bem, o seu trabalho não vai bem. Então eu defendo muito essa bandeira de mostrar que o escritório precisa ser uma empresa. Você não pode ser escravo do seu escritório. Você não pode viver aquilo ali como uma escravidão. Eu até brinco às vezes com meus alunos, eu falo, quando eles têm filhos, eu falo, você tem uma certidão de nascimento e um CNPJ. Você está balanceando a sua atenção nos dois? Porque não adianta nada você ter toda a sua atenção no seu CNPJ e esquecer a certidão de nascimento do seu filho e você perder momentos preciosos. Então esse equilíbrio, porque todos os advogados, pelo menos lá no nosso escritório, tem acompanhamento psicológico, a gente se preocupa com isso, porque realmente é um momento de pressão. Ninguém chega no escritório de advocacia criminal feliz, vim aqui comprar uma roupa. Não, vem só na tragédia. Ninguém quer precisar do advogado, né? Ninguém quer precisar. Ano passado, numa operação, a mãe chegou na mesa, estava chorando e falou assim, doutor, se me dissesse na minha vida que eu estaria sentado numa mesa de um advogado criminalista, eu falaria que essa pessoa estava louca. Olha onde eu estou. Você não sabe quando a tragédia vai bater na porta. Então, eu vejo algumas pessoas, às vezes, que os advogados fazendo campanha contra a advocacia criminal, era muito mais forte antigamente. Mas o ministro Barroso falou bem isso. Só vai entender a importância de um advogado criminalista quando a desgraça bater a sua porta. E ele fala isso. E pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, né? Qualquer momento. Quantas vezes a gente não teve a infelicidade, né, de ter no nosso escritório uma pessoa que tomou uma cerveja, e acabou atropelando uma pessoa, matando, e aí são duas famílias que são destruídas naquele momento. Aqui perdeu um ente e o outro que foi... Você imagina o seguinte, Rodrigo, você tem um filho que nunca deu trabalho, estudioso, nunca. Aquele dia bebeu, sabe que não pode dirigir, mas pegou o carro, tinha certeza que não ia acontecer e aconteceu. Você imagina para um pai, para uma mãe, que teve um filho que nunca deu problema. Eu falo assim, tem dois tipos de clientes no escritório. Aquele que a mãe sempre sabe, uma hora vai acontecer, que ele está no mundo do crime, e aquele que você nunca imaginou. Para mim esse é o mais difícil. O que nunca imaginou, fala assim, eu não estava preparado. Você sai a uma mudança assim na vida que você fala assim, caramba, até ontem minha família estava estruturada, estava todo mundo feliz. Agora, olha como que eu estou. E quem que vai ser o braço? Quem que vai estar lá no último degrau com o cliente? É o advogado. Então o papel da advocacia, nós aqui temos feito a OAB de São José do Rio Preto tem feito um trabalho muito importante de várias comissões. Agora também a gente está levando um projeto para o presidente, doutor Henry, de uma nova comissão que a gente quer criar justamente para trazer isso. A segurança ao advogado que está iniciando e também juntar o experiente com o novo, porque a gente aprende muito com o jovem advogado. Lá no nosso escritório, todos os advogados, ou foi o primeiro emprego ou foi o primeiro estágio. Já entrou lá do início. Então eu valorizo muito isso. O jovem advogado, aquele que está iniciando, que está crescendo. E é isso que a gente tem que ter. A gente que tem um pouquinho mais de experiência aí, valorizar esse mercado, esse profissional que está entrando no mercado. O estudante hoje, o bacharel, ele quer advocacia ou ele quer concurso? Qual que é a tua visão? Você como professor. Eu tenho uma visão que quando ele está na faculdade, ele quer o concurso. Se ele tem a oportunidade de fazer um estágio, ou na defensoria pública, ou no escritório de advocacia, ele não quer concurso público nunca mais. Então a importância de onde ele vai fazer o estágio. Se ele fizer estágio no Ministério Público, muito provavelmente ele vai querer ser um servidor público. Muito provavelmente. Mas se ele for para a defensoria ou da advocacia, isso molda muito. Eu entrei na faculdade querendo ser promotor de justiça. Saí da Bahia para, quando eu comecei a faculdade, falei, eu vou ser promotor de justiça. Quando eu comecei a fazer estágio na procuradoria, que não tinha defensoria na época,
Falei, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que me completa, é transformar vidas, é impactar, é trazer a igualdade da balança ali. E isso me encanta demais e eu vejo que é isso que faz o olho do advogado criminalista trabalhar. Tem muita gente que acha que é os honorários, não é. É o ligar e falar assim, a gente brinca muito, a Lili cantou, e você dá essa notícia, você escuta aquele choro que está preso no coração de uma mãe, de um pai, e fala assim, muito obrigado, doutor. A Lili cantou, o que é? Lili cantou é a liberdade. Ah, então, liberdade. No mundo dessa área criminal, é a Lili. Eles falam, esperando minha Lili cantar. Tem algumas músicas que falam sobre isso. E a gente faz isso, e a gente procura trazer essa visão ao advogado. Olha, você é quem vai trazer a felicidade de volta. Você imagina o papel do advogado? Eu falo o seguinte, que você não escolhe o médico. Se acontecer um acidente agora com você, você foi levado para o hospital, você vai conseguir escolher o médico? Não, é quem estiver lá que vai te operar para te salvar. Quando acontece uma tragédia com a pessoa, o advogado ele vai poder escolher. E aí quando ele assina uma procuração, você fala assim, olha, minha vida está nas suas mãos. Olha a responsabilidade disso, Rodrigo. Então assim, tem muita gente que não se deu conta ainda que a parte mais importante de advocacia é quando você pega aquela assinatura na procuração e fala assim, olha, independente do que acontecer, está nas suas mãos, eu confio em você. Minha vida do meu filho está nas suas mãos, estou colocando minha vida em suas mãos. Então é uma responsabilidade muito grande, por isso eu acho que a advocacia é uma das profissões mais notórias. A Constituição fala isso, né? Que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não falou que é o promotor, não falou que é o defensor, não falou que é o juiz. Quem que é indispensável à administração da justiça? O advogado. Sim. Guto, a gente está caminhando aqui para o final. Você falou que veio da Bahia. De qual lugar? Eu sou natural de Vitória da Conquista, mas minha família é de uma cidadezinha pequena, lá no interior da Bahia, que chama Jaguaquara. Eu saí de lá para fazer faculdade aqui, naquela época não passava no vestibular lá, só tinha 2 faculdades particulares, e aí eu escolhi São José do Rio Preto, passei no vestibular e vim para cá estudar e fazer direito aqui. Estou aqui desde o ano 2000. Já recebeu algum título de honraria na Câmara, por exemplo, cidadão honorário, cidadão riopretense ou não? Ainda não recebi. Ainda não? Então, com certeza, aqui depois do programa, muito provavelmente você deve receber aí o pessoal. Você é muito conhecido já aqui, né? Fez uma carreira na cidade, na família. Você mora em Rio Preto hoje, quantos anos você já está? Estou em Rio Preto já há 20 anos, faço agora, há 23 anos, né? 2023, 23 anos, faço agora 10 anos de casado, né? Em julho. E tenho um filho de 6 anos de idade, então aqui é minha cidade, é minha casa. E perdeu até o sotaque? Quando fica bravo, o pessoal fala, o baiano voltou. Sai, né, o baiano. Quando tá fazendo júri, fala, nossa, nem lembrava mais que você era baiano. Bacana. Mas a gente tem sim um pouquinho de sotaque ainda. Guto, o pessoal que quiser se inscrever na sua mentoria, como é que pode fazer? Como procurar? O advogado quiser conhecer o nosso trabalho, a gente tem um site, é grandesoperações.com.br. Sem ser cedilha e sem tio, como diz o Jô Soares, né? Sim. Então, grandesoperações.com.br e também no meu Instagram, o @Augusto Mendes Araújo. Lá também a gente divulga, a gente está abrindo inscrições agora para os advogados na segunda-feira. Faz toda a diferença participar. Toda a diferença, eu vejo a mudança, a gente fez e a gente faz, a gente tem muita preocupação com o conteúdo que a gente está entregando. Se realmente está trazendo transformação ou não. Isso é um propósito de vida que eu tenho. Inclusive, eu tenho um canal do Instagram que é na Terça do Alvará. Toda terça-feira, ao meio-dia, eu tenho a Terça do Alvará. O que é a Terça do Alvará, Guto? É mostrando para os advogados como a gente constrói a soltura do cliente. Casos reais do escritório, para quê? Para demonstrar para aquele jovem advogado que ainda não tem experiência como pensar estrategicamente. Então eu tenho esse propósito de vida, de compartilhar conhecimento e mudar e transformar carreiras de advogados. E um desses projetos é a mentoria em grandes operações, que tem trazido realmente mudanças. A gente fez a nossa pesquisa de satisfação, 98% nota 10 e teve um nota 9 e um nota 8. De 100 mentorados, a gente teve 98 nota 10, 1 nota 9 e 1 nota 8. Então, 100%. Passou com louvor ainda. 100% de aprovação, sem a mudança que traz no mindset do advogado, porque ele informa e ele acha que ele tem que ir para a porta da cadeia. E ali está a perdição dele, senão ele vai ser já conhecido como advogado de porta de cadeia. Você tem que formar e já entender das provas tecnológicas, entender desse mercado e já começar a atuar. A gente tem um mentorado, Rodrigo, ele tinha acabado de formar. Ele pegou a carteira, ele entrou. Ele já está em 15 grandes operações. Isso dá um prazer, dá um orgulho a nós, porque se você compartilha um conteúdo e essa pessoa coloca em prática e tem resultado, é porque você está fazendo diferença, está fazendo sentido. Eu comecei a minha carreira na Unirp.
Meu primeiro emprego foi na minha faculdade que eu formei, na Unirp. Eu cuidava do núcleo de práticas jurídicas da Unirp. Lá era casos reais. E eu já falava isso para os alunos lá. Falou, olha, quando o cliente chega aqui, por ser gratuito, ele acha que o serviço não é bom. Nós temos que mostrar que o nosso serviço é muito melhor do que se ele tivesse contratado um advogado particular. Então é isso, é capacitar o advogado para o mercado de trabalho e para o mercado de trabalho que tem os maiores honorários, que são as grandes operações. Legal. Guto, depois dessa aula aqui de direito, de grandes operações, muito obrigado a você. Eu, como jornalista, eu falo pro pessoal aqui, olhando já para a câmera, que eu aprendo sempre. E é muito bacana isso. E olha, agradeço você que acompanhou aqui o episódio com o Dr. Augusto Mendes de Araújo, advogado aqui de São José do Rio Preto. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.